Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre o Churchill, a biografia, em 2 volumes. Esse é o volume 1. O Churchill é uma pessoa que ele é muito citada, principalmente na questão da Primeira Guerra, Segunda Guerra, ele teve um papel muito importante. E ele é uma pessoa tida como que tem uma grande liderança e um sentido de orientação muito grande. Então aí eu fui tomado por essa curiosidade aí e resolvi conhecer um pouquinho da biografia desse autor, inclusive também. Churchill escreveu muitas obras, Então vamos aí contar um pouquinho do que foi essa pessoa, Churchill. O leitor, ele vai ter um desafio aqui. Ao começar a ler a biografia do Churchill, até a metade do livro aproximadamente, ele fala do Churchill na escola, como é que foi os primeiros... a vivência dele na escola, Então, muito desse trabalho aqui dessa biografia é feito através de cartas, que ele escrevia para a mãe, vice-versa, escrevia para o pai, Então fica até um pouco moroso, até na metade do livro, É lógico que o Churchill na escola era uma pessoa... segundo o autor do livro, que é uma pessoa que era diferente dos outros alunos, ele tinha uma certa ousadia, ele já contestava algumas coisas, então era um pouco rebelde até, sofreu algumas punições assim, aquelas coisas de escola, Mas um aluno brilhante, gostava muito de ler, ele é uma pessoa que lia muito quando adolescente, lia demais, depois adulto também, nós vamos ver aqui. Mas ele teve alguns problemas na escola por conta dessa rebeldia que ele tinha, Mas como eu disse, o leitor vai passar esse primeiro desafio aí de ler isso, que é um pouco moroso a leitura fica um pouco até, em certos momentos, cansativas. Mas a partir do momento em que ele entra para a política, entra muito novo, e começa o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, aí a leitura conta com uma fluidez muito grande e começa a ficar muito interessante. Aí a partir desse momento, você leitor, aí você não quer parar mais de ler. Aí você entra numa jornada aí, E o Churchill era muito perspicaz quando entrou, ele era do Partido Conservador, que seguiu o seu pai, mas por esse perfil dele, logo ele mudou para o Partido Liberal. Então ele começou a apontar algumas coisas no parlamento, algumas coisas que ele não via, achava que não estava interessante lá. Então, por exemplo, algumas irregularidades. E com isso o Churchill no parlamento começou a fazer muitas inimizades. Então ele começou a cutucar assim, mexendo um vespeiro aí, Então, mas ele foi conquistando o respeito das pessoas, O que ele falava era correto, ele foi conquistando a admiração e o respeito de muitas pessoas, mas também, é lógico, a inimizade de muitas outras. Ele começou a observar que a Alemanha estava com um movimento de armamento grande, Então ele tinha essa visão antes da Primeira Guerra. Por que ele teve isso? O Churchill, quando ele se lançou na época de estudo a viajar muito, ele entrou para o exército, então ele percorreu vários países, ele quis fazer parte da linha de frente, então ele foi para trincheiras, ele foi perto de situações de conflito, de guerra mesmo, Então ele vivenciou isso muito, tanto na Índia quanto na África do Sul. Vale ressaltar, vamos abrir um parênteses aqui, que naquele período na Europa, muitos países tinham colônias. Então, os países colonizadores, por exemplo, a Inglaterra, país do Churchill, ela tinha colônia na Índia, tinha colônia na África do Sul. O livro conta também que Cuba era colônia da Espanha. Inclusive os ingleses, Churchill viajou até Cuba para ajudar a combater algumas insurgências que tinham lá na Espanha. E falando em insurgências, é lógico que todo país colonizado existia conflitos. É lógico, por conta de quem estava sendo colonizado não queria ter um governo próprio.
Isso gerava muitos gastos para o país colonizador, além dos problemas de conflitos, assassinatos, atentados. Então isso aconteceu na Índia, né? Até teve a célebre figura do Gandhi, que foi outro grande líder na Índia. Então o Churchill começou a observar, e como ele foi em loco, ele começou a observar que as pessoas não eram ruins, os povos colonizados. Eles apenas queriam ter um Estado para eles queriam ter autonomia. Então o Churchill levou isso para o parlamento também, começou a questionar se não poderia haver um meio termo de ceder essa autonomia para os países colonizados, né? Para a África do Sul, para a Índia, enfim. A própria situação do Iraque também, né? E com isso surgia outro problema. Uma vez que você era colonizador de um país, você não poderia simplesmente se retirar desse país. Teria que deixar um governo lá. Ocorre o risco também, segundo o livro, né, o leitor vai ver isso, de você, de repente, o colonizador se retirar e outros países vizinhos quererem se apropriar desse país, que a princípio ficaria sem governo. Então tinha que se instalar um governo provisório. Então o leitor vai ver que eu fiz algumas marcações aqui. Eu vou ler uma aqui só para a gente ter uma ideia do que seria isso. Então nós estamos falando aqui de 1921 e o livro conta assim: prometia-se a criar no Iraque uma nação independente sujeita à prestação de assistência e à consultoria administrativa por um mandatário até que consiga substituir por si própria. Ou seja, nós estamos falando do Iraque em 1921. E o legal de ler essa obra da biografia do Churchill é que você, conhecendo a geopolítica da época, você pode entender muito dos acontecimentos atuais. Voltando para a Primeira Guerra Mundial, como em vários países colonizados tinham muitos insurgentes, muitas rebeldias, né, pelos povos locais, então toda a Europa, como parte do Oriente ali, ele era um barril de pólvora prestes a explodir. Então, com o assassinato, salvo engano, está aqui no livro do Duque Ferdinando, por um sérvio, que era colônia da Áustria-Hungria, a partir desse assassinato, a Alemanha se viu no momento de começar a conquistar, a partir para a invasão, né? Polônia, Bélgica. E como eu acabei de dizer, como já era um barril de pólvora, aí eclodiu a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um combate corpo a corpo. E o Churchill participou das linhas de frente, próximo também, né, já como membro do parlamento, mas assim, ele via de repente 450 mortes de uma vez só de soldados, aliados ou britânicos. Então ele começou a ficar assim, impressionado com o número de mortes que ocorreu nessa guerra. Segundo ele, foi algo assim assustador, de difícil compreensão. E tem muitos historiadores também que falam que os soldados voltavam das trincheiras calados, voltavam da guerra calados, porque não tinham o que se falar. No final das contas, a guerra se mostrou uma coisa insana, um despropósito. Então o Churchill ficou muito incomodado com isso também, de ver tudo isso, e assim, com o término Tratado de Versalhes, com o término da Primeira Guerra, ele já tratou no parlamento de trabalhar a questão do desarmamento para todos os países, né? Nesse Tratado de Versalhes, inclusive, tem isso também, para trabalhar práticas de desarmamento, revisões, inspeções nos países, para ver se todo mundo estava colaborando com o tratado. Tá? Nesse mesmo tempo também, com o passar dos anos, e o livro vai contar várias reviravoltas na vida do Churchill. Tem um lado pessoal também, que a esposa dele, Clementine, sentia muita falta do marido, escreveu para ele, inclusive, isso, que estava incomodada de se sentir tão só. Mas o Churchill era uma pessoa, o leitor vai ver aqui no livro, muito família, ele fala muito dos filhos no livro inteiro, ele tinha essa preocupação, mas ao mesmo tempo,
ele tinha essa dever a cumprir, né? Vamos colocar assim, né? Vamos pegar mais uma passagem aqui. Que muitas pessoas perguntaram assim, por que era legal trabalhar com o Churchill? O que ele tinha de grande líder assim? Então, uma passagem legal que perguntaram para um outro membro do parlamento por que ele gostava de trabalhar com o Churchill, o que o Churchill tinha de mais, né? Então ele escreveu assim, ele me disse que quer alguém ao seu lado que o anime, ajude e encoraje e que não o procure constantemente com uma expressão triste dizendo que tudo vai mal. O Churchill era o oposto. O Churchill era o oposto disso, que tudo vai mal. Ele sempre era muito otimista e acreditava muito. É lógico que, como todas as pessoas, né, acertava e errava, mas o Churchill tinha aquilo de, quando ele não sabia, ele ia atrás para aprender. Então o leitor vai ver isso aqui na obra muitas vezes, essa fala, de que ele errava sim, mas tentava consertar, ia atrás para saber. Apesar de ser um conservador, depois voltar para o Partido Conservador, mesmo assim, ele era uma pessoa aberta ao novo. Então o leitor vai se deparar com um grande líder mesmo. Pelo fato de ter trabalhado durante a guerra, ter ido diretamente nas trincheiras, ele fica. Uma coisa interessante aqui que eu mesmo não sabia, foram os britânicos que inventaram o tanque de guerra. A princípio, por que esse nome tanque? É porque o Churchill estava imaginando uma forma de colocar soldados dentro de um tanque mesmo, né, grande, e empurrá-los para poder passar pelas cercas de arame farpado nas trincheiras. Então, como é que ia empurrar isso, né? Como é que colocaria os soldados e empurrariam? Aí foi criado um tanque, né, com o tanque de guerra com esteiras, né, que é hoje o blindado que todos nós conhecemos. Então foi a invenção dos britânicos, né, para que pudesse colocar as pessoas dentro para vencer as cercas de arame farpado. Esses detalhes e outros, muitos detalhes ricos da história da guerra, tá tudo aqui nesse livro aqui do Churchill. É muito interessante.